Cartag de lenga este. Urbe latericium evenit marmorem reliquit. Vini, vidi, vec. Fabro esse suae cenque fortunae. Cetere, centere, Cartagine, F. delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 103º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast. E para o nosso mural de recados... Mural de recados, Roma Nua e Crua. Bom pessoal, quero aqui reforçar que temos um novo meio para contribuir com este humilde podcast. É uma contribuição via Pix. Se você gosta e quer dar um apoio aqui pro tiozão que se esforça tanto para preparar episódios para vocês, a chave Pix é brunoesquivelprandi@gmail.com. Tá lá na descrição do episódio, é super rápido, fácil e ajuda um monte. Pode doar 50 centavos, R$1.000, tá com vocês, qualquer contribuição ajuda, muito obrigado. Aproveitando o embalo, eu quero agradecer aqui o José Américo Baquiora, que fez uma contribuição bem generosa via Pix. Quero aqui agradecer ele também, aproveitar o gancho, agradecer o nosso novo padrinho lá que vai suportar a gente, vai dar um apoio, é o Antônio da Silva. Então, muito obrigado aos colaboradores novos aí. E se você quer fazer parte aí do nosso seleto grupo da Tetrarquia, se inscreve lá no Padrim, contribui ou faz uma contribuição via Pix também, qualquer jeito ajuda muito. E deixo aqui um muito obrigado. Eu vou aproveitar o gancho e deixar aqui aquele salve para nossa Tetrarquia. Imperator Maximus Nicolas Frandi, nossos Césares Lucas Frandi, Álvaro Desidério e Mônica Unis. Recapitulando. Muito bem, pessoal, no último episódio vimos o assassinato de JC. Após vencer todos os seus adversários militarmente, só sobrou aos ratos conspirar para dar fim no nosso Cezão. Os manés acharam que seriam recebidos com festa, como heróis pela população, mas veremos o fim que irá. Bora pro episódio de hoje. Roma, nua e crua. Pessoal, o episódio passado terminou de uma maneira triste, eu vou dizer. Senti a morte do JC, brutalmente assassinado por conspiradores. Muitos deles aqui, tô fazendo aspas com os meus dedinhos, amigos de JC. Amigo é coisa pra si esfaquear. Havia nessa conspiração aí oposição, claro, mas o que mais chocou o JC foi ver amigos que tinham virado a casaca e ele, Brutus, que ele tinha como um filho também lá na conspiração, metendo a faca. Foi um duro golpe. Bom, mas no episódio de hoje queremos ver a repercussão o dia seguinte, o que acontece após esse assassinato. Inicialmente foi uma confusão geral, né? Porque como eles tinham 60 conspiradores, cerca de 20 ali que participaram ativamente
do ato de esfaquear ali o JC, mas o Senado era composto por centenas de pessoas e no meio da confusão ali, daquela matança, né, gritaria, barulho, depois sai um monte de senador ali bradindo as suas espadas, suas adagas, ensanguentados. Alguns dos senadores estavam ensanguentados também, que na confusão um espetou o outro ali, o sangue do JC que suja eles. Então tava assim meio um caos, né? Quem não tava ligado, quem não tava por dentro da conspiração, ficou sem meio entender nada. O Marco Antônio, que não tava na sala, mas percebeu qual que era a cena ali, que o pessoal saiu gritando morte ao tirano, morte do tirano, ele já logo mete o pé pra não ficar lá, achando que a conspiração também tava atrás dele. E outros senadores que não tinham nada a ver também, uns fogem achando que tava rolando uma treta maior, outros pegam espadas, adagas, se juntam ali aos libertadores, vou chamar aqui, eles se chamavam assim, mas também vou colocar minhas aspas de dedinho, e se juntam lá à festa, todo mundo achando que demos fim no ditador, tamo junto. A galera se reúne ali na saída do Teatro de Pompeu, ali onde estava funcionando o fórum, né, os conspiradores, mais os que se juntaram a eles, mais os gladiadores ali do Brutus que estavam meio que fazendo a proteção deles e tal, e eles vão meio que marchando ali pro centro da cidade, declarando que deram fim na tirania, que deram fim no tirano, e o que essa galera esperava. Não sei. Eles achavam que o público ia ficar extasiado, Nos libertaram, estamos livres da tirania. Mas não. Primeiro, a população tinha um carinho muito grande pelo JC, até porque a gente já vem, quem vem acompanhando o podcast aqui sabe, né, que desde que Roma toma ali a Grécia, Cartago com a Terceira Guerra Púnica, né, o Estado Romano ali, essa elite concentra quase todo o poder, depois entra uma sequência de guerras civis sem parar, com Marco Sulla, guerra servil, guerra social, depois vem de novo guerra civil aí com o JC, então o povo tava cansado, só se via ferrado, né, pela elite, e JC, apesar de ser, como eu posso dizer assim, bem autocrata, né, já tava meio soberbo, mas ele tinha feito bastante pelo povo, e o povo o admirava, o via como um defensor da causa popular, da causa dos menos favorecidos. Para eles aí, os senadores, os optimates, a nata da sociedade, eles tinham perdido o poder realmente com o JC, eles estavam mais embaixo, mas o povão apoiava JC, e essa bolha aí que a elite vivia, eles não tinham noção da realidade do romano médio ali, acharam que ia ter um baita suporte, mas o que a população fez, primeiro não aprovou, mas a população logo percebe que isso não vai terminar bem, se trancam nas suas casas e lamentam que tem mais guerra por vir. Bom, além de mal interpretar como seria a reação do povão com a morte do JC, né, que eles achavam que ia ser festa e não foi, a gente pode citar alguns outros errinhos aqui desses, entre aspas, libertadores. Se você vai dar um golpe, só aprende aí com Michel Temer. Eu era os adeptos do golpe. Você tem que, se você vai depor um líder, você tem que ter outro esperando ali pra assumir, já num acordo, já uma coisa bem orquestrada, organizada. Não é pra você dar fim no líder máximo e achar que, por milagre, as coisas vão voltar como elas eram antes, né? A república vai ser reestabelecida. Não, filhão. Tem que ter um plano maior do que dar fim no líder. Tem que dar fim no líder que você quer remover e ter um pronto ali pra assumir, pra não deixar um vácuo de poder. E os, de novo entre aspas aqui, libertadores não pensaram isso direito. A gente mata o César e tudo volta como era antes, vai virar o paraíso na Terra, vai dar tudo ok. Então aí, um erro crasso deles de achar que não precisava pensar como é que ia ser a vida política, o poder pós-César. Bom, outro erro aqui que a gente pode notar é, se você vai dar fim no líder, você tem que dar fim aqui no grupo de apoio deles. Não basta só tirar o líder, né? Tem que tirar a cúpula. Até Cícero, depois Cícero não fazia parte da conspiração, né? Não participou ali do assassinato nem nada, mas ele, como a gente sabe, era um republicano de carteirinha, sempre brigou e lutou pelas instituições romanas, né? Não gostava de alguém concentrando muito poder, e ele achou que os idos de março foi um ato benéfico, mas feito pela metade, né? Tinha que ter dado fim no Marco Antônio, tinha que ter dado fim no Lépido, principalmente nas principais lideranças cesarianas, o que não foi feito. Deram fim no JC e deixaram ali os comparsa, o resto da gangue livre, leve e solto. Mas Marco Antônio, Lépido ali, a elite cesariana, né, não sabia qual que eram os planos. Saberam que teve uma conspiração, mataram o JC, a princípio achavam que o que? Eles vão estar atrás da gente também. Então Lépido, Marco Antônio principalmente, já começam a se organizar, os dois saíram de Roma, mas
mas eles começam ali a reunir veteranos, eles acampam ali perto do campo de Marte e começam a angariar tropas, fundos, gente, para ver como é que eles vão reagir e se preparar para se defender. Bom, enquanto a ala cesariana ali está tentando entender o que está acontecendo e se reunir, se juntar, se fortalecer, os libertadores, né, entre aspas, como sempre, estão tentando convencer a população romana do que eles fizeram foi bom. Então, eles tentam vender ali para a população, no centro da cidade, em praça pública, que foi a morte de um tirano, que vai ser benéfico para eles, mas a população meio que grita de volta que tudo que eles querem é paz, que eles não querem saber de brigas de poder, que eles não querem mais guerra civil, mais proscrições e todas os malefícios de uma guerra civil. E aí nessas horas começam a aparecer os ratos, né? Porque assim, no meio desse argumento ali na praça pública, da elite tentando convencer os populares de que era uma coisa boa, um tal de Sina, que ele era pretor ali da cidade de Roma, assim, indicado para esse cargo pelo JC. Ele começa a falar lá na frente do público que JC realmente era um tirano, que ele apoia o que foi feito, ele pega as roupas dele de pretor, tinha lá, assim, um uniforme, uma toga, uma regalia ali, alguma coisa que identificasse o cargo, né, dele, o magistrado dele de pretor, ele joga aquilo no chão, fala que aquilo não vale nada, que foi dado por um tirano, tentando agora se colocar do lado de quem tomou o poder, né, e já virando a casaca lindo. Outro que vira de lado, vou chamar assim, é um tal de Dolabella, ele assumiria o consulado no ano seguinte, né, que é esse ano vigente aí. Ele diz que sabia da conspiração, que apoiava o que foi feito e que estava à disposição para reerguer o Estado romano. Nisso, né, a galera ali, o Cora ali da conspiração, ali o Cássio, o Bruto, que eram bem os líderes, eles então também tomam a frente, começam a falar que querem trazer pessoas de volta do exílio, como o Sexto Pompeu, né, pessoas que tinham até certo apelo popular, famílias tradicionais de Roma que ficaram no lado errado da Guerra Civil e por isso estavam exilados, começam a querer mostrar que há um benefício ali em ter dado fim na tirania de Júlio César. Bom, como eu já falei aqui, o povo queria a paz, o povão não ia entrar nesse poder aí, mexer nesse vespeiro, apesar de não concordar, né? Os conspiradores, então, vendo que de certa forma a cidade de Roma não entrou em caos social, houve uma certa acomodação com a situação. Aí, então, os líderes ali do Senado, né? Tinha essa ala muito anti-César dos conspiradores que mataram ele, tinha uma ala cesariana que era pró-César, que queria vingança, queria, né, estabelecer os parça de César no poder ainda, e tinha uma ala mais neutra ali, que era liderada até pelo Cícero, que queria realmente restabelecer a república, os valores republicanos, o republicanismo como forma de poder, né, sem ter um autocrata, sem ter um ditador, sem ter um manda-chuva. E essa galera, tanto ali do lado dos conspiradores que deram fim, quanto essa ala mais neutra, eles estão tentando fazer um acordão para passar panos em tudo. E eles então começam a mandar ali mensagens para Marco Antônio, pro Lépido, tentando fazer um acordo, dizendo, pô, cara, o que foi feito tá feito, agora chegou a hora de pensar no bem da população, vamos fazer um acordo, vamos chegar aí, vamos conversar, não vamos cair em guerra de novo. E Marco Antônio e Lépido aceitam. O Marco Antônio era o cônsul do ano, então ele, teoricamente, agora tinha o poder, né, na caneta, já que o Júlio César foi embora, ele era o mais alto cargo executivo ali. E ele então pede uma reunião com o Senado, né, reunir todo o Senado para discutir os próximos passos, aí o que fazer, como fazer. O Senado então concorda. Cássio e Bruto, que foram garantidos para eles, né, os líderes aí da conspiração, foi garantido que eles poderiam comparecer, que nada aconteceria para eles, mas eles não foram, pensando que o Marco Antônio estava aprontando alguma. Mas com o Senado reunido, eles começam a conversar então quais são os próximos passos. Antes de entrar na discussão aí dos senadores mesmo, vale só aqui uma anedota muito engraçada, que era o Sina, aquele que quando foi lá conversar com a população, que jogou as roupas dele de pretor no chão, falou que foi dado por um ditador, que ele não aceitava aquilo e tal. Ele aparece aí nessa reunião com o quê? Com a sua roupa ali de pretor. E os populares meio que se revoltam, né? Porque tu não deu mó show aí, jogou tudo, falou que não valia nada, agora só aparece aí. Ele teve que sair
aí escoltado até pelos soldados do Lepito, que é um cesariano, né? Porque os populares se revoltaram de tamanha cara de pau. O cara, quando tava lá com os libertadores, né? Isso aqui não vale nada. Agora que chegou uma ala mais cesariana, ele vem de pretor. Político é assim desde mais de 2000 anos atrás. Mas bora lá pra conversa do Senado. Bom, o que os senadores ali, dos neutros aos conspiradores queriam? Eles queriam votar ali, passar uma legislação declarando o Júlio César um tirano. Isso faria anular todas as leis que o Júlio César passou e transformaria o ato deles de ter matado o Júlio César como se não fosse um crime, né? Se livrar de um tirano não era crime. Assassinar o chefe de Estado, sim. Mas se ele fosse declarado um tirano, esses conspiradores estariam aos olhos da lei livres, leves e soltos. Eles fizeram bem pro Estado e não tem por que ser perseguidos ou processados. Só que aí o Marco Antônio fala, bom, beleza, vocês querem declarar que o cara é ditador, anular todas as leis, mas aí, você sabe que tem vários veteranos aqui do Júlio César na cidade. Várias das leis que o Júlio César passou foi para beneficiar os seus veteranos, dando direito deles à terra, dinheiro de aposentadoria e tal. Vocês têm certeza que vão anular as leis e já pegar os veteranos casca-grossa de Júlio César contra vocês? E outro ponto aí, tô vendo aí um monte de gente, cargo de prefeitor, até cônsul, governador, procônsul. A maioria desses cargos aí foi o JC que nomeou, não foi bem a eleição. Então, esses cargos também deixam de valer? Você vai deixar o seu cargo porque foi nomeado pelo JC? Como é que vai ficar a questão política? E aí fica aquele embate. Aí que o Cícero entra em cena e tenta fazer ali um acordo entre as partes. Vamos fazer o seguinte, a gente vai declarar o Júlio César tirano, porém a gente ratifica todas as leis que ele passou, tudo que ele fez, todos os cargos que ele nomeou, a gente ratifica, a gente mantém, mas declara ele como um tirano e anistia os libertadores. Bom, o Marco Antônio então concorda com a proposta do Cícero, mas são duas condições. Primeiro, que o Júlio César ganhe um funeral público e segundo, que o testamento do JC também seja lido em público. E aí só mais uma anedota de político safado, o Dolabella, que é aquele que assumiria o cargo de cônsul, ele seria cônsul nomeado pelo JC, lembra que ele deu teatrinho que também apoiava os caras, agora que chegou o Marco Antônio, ele tá defendendo as posições do Marco Antônio, é tipo Dória, né? Bom, a situação política deu uma acalmada, as facções chegaram ali num acordão para não entrar em guerra e chega a hora agora então de fazer um funeral público pro JC e ler seu testamento. Os funerais ali em Roma sempre eram também grandiosos, principalmente para esses figurões, né, como o JC, eram eventos públicos assim muito que atraíam muitas pessoas, procissão, discursos, etc. E durante aí essa procissão para lá no lugar onde vai ter, né, os discursos, etc. Trazem ali o testamento do JC que estava em algum tempo ali guardado e então começa a leitura do testamento. E esse testamento vai trazer algumas surpresas. Bom, a primeira dela é que o JC vai doar os seus jardins particulares ali pro povão. Vai tornar os seus jardins particulares um parque público, um lugar aberto onde todo mundo pode ir lá e desfrutar. Então, assim, JC já deixando o povo na melhor. Outra coisa é que o JC vai dar para cada cidadão romano da sua fortuna ali, deixa no seu testamento a quantia de 75 dracmas. O que seriam 75 dracmas? Não sei. Seria o equivalente ali 2 salários mínimos de Roma, mais ou menos ali, tá? 2 meses de salário. O que não é nada mal, né? Imagine se você aí, cada um da sua família vai ganhar 2 salários mínimos, é uma graninha boa que entra ali. Então a população também já fica, pô, olha o Cezão, sempre pensava na gente. Já começa a virar o angu ali contra os libertadores. Mas aí pro choque do Marco Antônio e de geral, o JC deixa ali 3/4 da sua fortuna pro seu sobrinho neto, um tal de Otávio Otaviano. Ele era um molecão, vou falar dele mais no episódio que vem, tá? Mas na época agora aí, na época do testamento da morte do JC, tinha 19 aninhos. Ele não morava em Roma, ele morava numa cidadezinha lá na Grécia. Ninguém conhecia ele em Roma, ele não tinha poder nenhum, era molecão, não tinha experiência militar nenhuma, até abordei ele na guerra de Imunda, ali na batalha
batalha de Munda, né? Seria a primeira experiência militar dele. Ele não chega a tempo. Falaremos mais disso, mas isso pega todo mundo de surpresa. E principalmente o Marco Antônio. Ele achou que ele seria o sucessor natural de Júlio César, né? E não tinha nada do Marco Antônio ali no testamento de César. E além de deixar 3/4 da sua fortuna pro Otávio, né? Ele também adota póstumamente o Otávio Otaviano, que se transforma agora em Júlio César, que ele foi adotado, você ganhava o nome do Papa e olha só, agora temos um novo Júlio César, alguém completamente inesperado, e o Marco Antônio e toda a população fica em choque. Quem é esse cara? De onde ele vem? Né? E como será que isso vai desenrolar? Mas ele nem estava em Roma, ele nem deve estar recebendo a notícia que o avô morreu por agora, né? As notícias demoravam para chegar de um lugar a outro no mundo antigo. Ele nem estava em Roma, nem na Itália, como disse, ele estava lá na Ilíria, e abordaremos mais isso no episódio que vem. Mas outra coisa chocante ali que tinha no testamento do JC era que caso o Otávio, né, não pudesse receber herança, que já tivesse morrido, ou qualquer coisa do gênero, a segunda pessoa na linha de sucessão era o 10º Bruto, um dos conspiradores. Olha como pega a mão, né? O cara que participou ativamente ali, que foi buscar o Júlio César em casa ali para levar ele para morrer, estava no testamento, era o segundo na linha de sucessão. Isso também dá uma chocada ali no povão, nos populares. Bom, com a leitura do testamento, muda completamente o clima ali do velório, do funeral do JC. Por quê? Né? Primeiro porque tava aquele clima de luto, de choração, de despedida. Agora tá virando um clima de revolta. E começa a cair a ficha. Pô, o cara que matou o JC, um dos principais, era pra ser adotado por ele. Olha que cara de pau. E pô, Júlio César deixou dinheiro pra todo cidadão, deixou os jardins dele pra se tornar parque público. Começa, né, a lembrar das coisas que o JC fez, e o clima vai passando ali de luto pra revolta. E o Marco Antônio percebe isso e aproveita o momento. Talvez já fosse o plano dele desde o começo, mas assim, tá vendo, sentindo ali que o humor do público tava mudando, que o clima mudou, o Marco Antônio ali vai ter o seu maior momento político. Ele vai começar um discurso ali apaixonado, mostrando, enumerando todas as legislações que o JC passou e dando ênfase ali naquelas que beneficiavam o povo, desde distribuição de comida, de uma série de reformas que ele passou, questão de dívida, um monte de coisa que beneficiava o povão, ali lá descrevendo isso e enfatizando o quanto o JC estava ali do lado do povo. Ele começa também a ler todos os títulos que o JC recebera, né? Protetor da pátria, pai da pátria, etc. O Marco Antônio então começa a chorar e ele levanta a toga toda ensanguentada do Júlio César numa lança para todo mundo ver, e a população então começa a entrar num transe, num frenesi, e aí finalmente o Marco Antônio ainda traz uma estátua de cera ali do JC com as 23 facadas ali, as marcas das facadas, das perfurações que ele recebeu, e aí mano, o clima pega fogo de vez. Tá pegando fogo, bicho! O público ali que foi a princípio ali passar um luto, curtir uma fossa, agora entra numa histeria maluca, uma sede de vingança. E enquanto isso estava rolando, né, quando os optimatos aí, os libertadores perceberam que o Marco Antônio estava fazendo um discurso inflamando as massas ali, eles já meteram o pé sabendo que ia dar ruim. E depois de todo o show ali do Marco Antônio, a população enfurecida taca fogo ali no Teatro de Pompeu, na câmara ali onde o JC foi assassinado, saem pelas ruas ali caçando os conspiradores. Eles já tinham fugido, né, mas eles pegam até um outro Sina lá que tinha o mesmo sobrenome de um dos conspiradores, matam o cara, esquartejam o cara nem tinha nada a ver, mas alguém precisava pagar o pato, né? E a população então pega ali o corpo de César, que estava para ser queimado mesmo numa pira, mas eles levam lá pro fórum, fazem uma pira gigantesca e tacam fogo em tudo. Bom, é assim, com um discurso, o Marco Antônio vira a população contra os libertadores de vez. Bom, como eu disse, eles tinham fugido percebendo que ia dar ruim, e eles não fogem para sempre, não se exilam, né? O que eu falei ali, eles fugiram daquela multidão, era o dia que eles, se fossem pegos, realmente ia dar ruim, mas depois eles voltam para Roma para ocupar seus cargos, com seus guarda-costas, né? E a população não tá lá 100% reunida. Foi uma oportunidade ali que eles, se fossem pegos, morreriam, mas eles vão retornar para a cidade. Lógico que o apoio popular com eles vai ficar bem reduzido
reduzido e, de certa forma, o Marco Antônio se queima ali com o resto dos senadores, que era para eles fazerem um acordão, e ele meio que jogou a população contra os, de novo aqui entre aspas, libertadores. Mas o Marco Antônio não estava também interessado em guerra civil, o que ele estava interessado era poder, e ele então volta a fazer algumas concessões. Ele concorda em abolir o cargo de ditador, de perdoar o Sexto Pompeu, trazer ele de volta do exílio. Ele também manda matar um suposto parente do Júlio César ali, que aparece meio que querendo algum cargo político, causando algum tumulto ali, se dizendo parente de Júlio César. Ele logo dá um fim nesse cara, que também agrada ali os libertadores e etc. Bom, e entre ali o funeral e esse apaziguamento ali do Marco Antônio da ala mais anti-César, né, passa-se ali em torno de um mês. E depois desse mês aí, onde o Marco Antônio passa um pano ali pra galera, tenta fazer um acordão pós o velório ali, ele começa então a também causar no sentido de abusar dos poderes, né? Ele era o cônsul, ele estava com a tutela, apesar de Júlio César não ter deixado nada para ele estava como se fosse ali o advogado do espólio ali, do inventário do Júlio César, e ele estava controlando o dinheiro, a herança toda. E não só controlando, estava gastando, ele já estava tentando armar ali uma base de poder permanente para ele. Então ele está usando o dinheiro do Júlio César para subornar governadores, príncipes, políticos influentes, trazer gente pro seu lado, e além de abusar ali também do dinheiro do JC, ele também começa, já que as leis que o JC passou, né, foram ratificadas, ele começa a trazer umas leis. Olha, achei que uma lei que o JC fez, como foi ratificado pelo Senado, ela tem validade. E curiosamente essas leis sempre acabavam beneficiando o Marco Antônio. Ele também começa a montar uma guarda pessoal ali, com cerca de 6.000 veteranos, que ele chama de guarda, mas é um mini exército que ele está montando para si, com o dinheiro do JC também, nomeia senadores que são leais a ele, então está montando uma base de poder muito sólida e ainda em acordo com o Senado. O outro, que chama assim, principal tenente do JC, que era o Lépido, ele tinha uma postura diferente, ele queria vingança contra os libertadores, contra os inimigos de César, e para o Marco Antônio dar uma acalmada nele e manter ele aliado, ele vai casar sua filha, né, a filha do Marco Antônio, que chamava Antônia, com a filha do Lépido, que chamava Lépido. Roma era muito criativa nos nomes de família, mas além de casar sua filha com o Lépido também, ele também nomeia o Lépido Pontifex Maximus, né, que era o sumo sacerdote ali de Roma, que também era um cargo do JC. Então ele dá um sossega-neguinho ali e fala: cara, não é hora de lutar, pega aqui umas benesses, casa minha filha, nós ainda somos parça, nós ainda somos cesarianos, mas pega aqui o cargo de Pontifex Maximus, mas não é hora da gente partir pra vingança. Bom, e assim o Marco Antônio ia angariando cada vez mais poder. Ele basicamente estava assumindo ali o lugar do JC, né, como quase um ditador, porém ele está usufruindo aí de poderes máximos, de leis que ele acha do JC, né, tá fazendo isso, mas como a República agora, né, tá voltando ao republicanismo, ao sistema político mais convencional, ele vai expirar no ano que vem o cargo de cônsul, né, lembrando que sempre elegiam-se 2 cônsules por ano, os cônsules eram o cargo máximo executivo. O Marco Antônio vai perder esse cargo ano que vem, e até por isso que ele estava azeitando ali todos os paranauê para ele, quando passar o bastão, ter um cargo bom, ter uma província boa, tá com tropas, tá com dinheiro e tá com apoio. E o que o Marco Antônio pretendia era, quando ele acabasse o consulado dele, ele se tornasse pró-cônsul da Gália Cisalpina. Por quê? Né? Lá teriam muitas tropas que ele podia pegar, essas tropas estavam perto ali de Roma, da Itália, ou seja, ele poderia, quem sabe, dar um golpe militar mesmo. E ali na Gália foi onde ele junto com o Júlio César fizeram nome, eles que dominaram tudo ali, né, o Júlio César, mas ele junto. Então ele conhecia todo mundo ali, conhecia a região, tinha contatos fortes ali, seria realmente uma base de poder interessante para ele. E a oposição, os libertadores, como eles estavam? Não sei. Bom, a maioria dos libertadores ali, dos 60 conspiradores, não estavam mais em Roma mesmo, né, porque depois do funeral do JC ali, muitos não pisaram mais em Roma, acharam que era perigoso, mas ali Cássio e Brutus, ali os principais, eles eram pretores ali da cidade, então eles eram sacrossantos, né, eram também, tinham bastante apoio das elites, apesar de não ter apoio popular, e eles também estavam costurando ali alianças com os outros conspiradores que estavam em outras regiões ali, mais na Grécia, na província da Bitínia, na província da Ásia. Tinha essa ala dos conspiradores
conspiradores que estavam também em províncias importantes, que continham tropas, que tinham bastante dinheiro, então eles também já estavam articulando. Olha, se o Marco Antônio por lá pegar tropa, que alguma coisa, já vamos ter um exército pronto, já vamos ter uma logística pronta, um financiamento pra guerra aí, um baú de guerra, um tesouro pra gente poder lutar uma guerra civil. Que parecia, né? Tava ali aquele clima de não, tá tudo bem, mas uma tensão no ar muito forte, podia estourar a bomba a qualquer hora, então tava mais ou menos assim. O Marco Antônio ali como cônsul, junto com o Dolabella, ele convence o Dolabella, que era o cônsul que servia com ele, a assumir depois a província da Síria, que também tinha muitas tropas e dinheiro. O Dolabella era mais daquele campo mais neutro, que nem era cesariano, nem era dos conspiradores, e aceita. Ele faz esse migué até pra... Olha, o Dolabella tá pegando ali a província mais importante, mais tropas, eu tô sendo aqui bem comedido, só quero ali a província da Gália pra mim, tá vendo como eu não tô metendo os pés pelas mãos e tal. Bom, a gente vai entrar na treta mais pra frente depois, né, mas só pra dar uma ideia ali, então a gente tem o 10º Bruto na província da Gália, né, que é um dos conspiradores ali, dos libertadores, era essa província que o Marco Antônio queria, mas ele tava lá, cheio de tropa, tinha o Trebônio na Ásia, tinha o Símbrio na Bitínia, todos eram conspiradores, e tô falando de províncias que tem tropa. O Cássio e o Bruto, como eu disse, ainda estão ali em Roma, como pretores, também vendo de perto ali o desenrolar da política romana, mas tem mais um outro ator que estava ali na Ilíria, que é o Otávio Augusto. Ele era o herdeiro oficial de Júlio César e recebe a notícia ali, como eu disse, aí tem mais ou menos um mês que passou desde a conspiração aí, da morte de Júlio César até o ponto atual, e é mais ou menos o tempo que as notícias demoram para chegar lá na Ilíria, né, o que aconteceu, que o Júlio César foi morto, que o Júlio César adotou o Otávio, que agora ele deixou 3/4 da fortuna para ele, e o Otávio estava ali na Ilíria treinando também com tropas, porque essas tropas estavam se preparando para invadir Parta, ali era parte das tropas que o Júlio César ia levar para lá, estavam ali treinando, o Augusto estava ali treinando também, ele não sabia muito bem o que agir, como fazer, o quanto das notícias que estavam chegando ali eram verdade, o quanto era mentira. Fake news faz parte da nossa vida. Não tinha televisão, não tinha nada, você recebe uma mensagem no papel ali, quando você sabe que é verdade. Ele não sabia muito bem o que fazer. A mãe do Augusto, ainda era um piazinho de 19 anos, estava desesperada. Cara, não vai pra Roma, não vai assumir essa bomba, se tu for lá, pega o dinheiro e some. Tudo que ela tinha mais medo é que ele fosse se meter nessa briga de cachorro grande ali, por ter sido adotado pelo JC. Tinha uma outra ala ali, pensando, cara, tinha acho que 6 legiões ali na Ilíria, onde estava treinando, tinha um pessoal que falava, cara, assume o controle, pega essas 6 legiões, marcha em Roma, o cara te adotou. E ele pondera ali o que faz, resolve que não, eu vou pra Roma averiguar realmente o que está acontecendo, eu nem tenho dinheiro pra levar tropa, eu nem tenho cacife político ou militar pra isso, mas eu vou lá averiguar. E ele então se dirige para Roma para ir lá cobrar herança e meter o dedo nesse vespeiro aí. E como isso vai desenrolar, a gente vai ver no episódio que vem. O bagulho vai ficar louco e vai ser treta para todo lado, traição para todo lado, mas a gente vê isso no episódio que vem. Por hoje é só, fique com a gente e até! Bom, pessoal, para encerrar aqui, gostaria de fazer uma retificação ali do episódio passado. Eu não lembrei o nome do festival que todo mundo corria peladão pelas ruas, e então o nosso querido César Casolari aqui me mandou o nome. Esse festival chamava Lupercalia. E aproveitando a deixa, vou também mandar um agradecimento especial para o Igor de Souza Moreira, que também fez uma doação via Pix. Muito obrigado, e quem quiser e puder, ajude este podcast.